Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição e este tópico vai falar sobre algo que muitas vezes afeta cada um de nós, que é a presunção. É quando nós nos avaliamos muito bons e também merecedores de alguma coisa, de algum favor, principalmente da parte de Deus. Vamos à primeira pergunta. Como Deus adverte contra os arrogantes que se orgulham de seus desejos, especialmente se tentam se infiltrar entre seu povo? Qual a advertência que nós encontramos aqui? Olha, aqui na segunda carta de Pedro, aqui no capítulo 2, vem trazendo uma advertência contra os falsos profetas, os falsos mestres, e Deus não poupou nem mesmo os anjos, que trabalharam ali contra, né? Então não vai poupar essas pessoas também que têm trabalhado contra a obra de Deus. Eles se colocam como pessoas que estão ajudando a obra de Deus, que são pessoas justas, têm um alto conceito de si mesmas, acham merecedoras, como você disse, das bênçãos de Deus. Até a sua oração chega a ser um pouco arrogante, né? Eu ordeno, Senhor, que seja feito isso, né? Eu mereço isso, mas na realidade eles têm trabalhado contra o sistema divino. E Deus não poupou os anjos. Também não há de poupar essas pessoas más que se colocam como pessoas boas no meio do povo de Deus para atrapalhar o andamento da obra de Deus. Eu achei muito impressionante esse capítulo do estudo adicional que foi colocado aqui como para leitura, né, adicional, o Testemunho para a Igreja, volume 5. Esse capítulo 12 realmente é uma advertência muito séria para todas as pessoas, do membro mais humilde até o membro mais graduado, o pastor, o ministro, todos recebem essa advertência. E quando nós lemos ali no início do capítulo que fala que Satanás tem seus agentes infiltrados com aquele aspecto de piedade, bons irmãos, mas estão infiltrados na igreja para destruir a obra de Deus, é uma coisa muito séria. E aí fica aquela pergunta, você está falando de presunção, né? Autoconceito, será que eu tenho um conceito tão bom de mim a ponto de achar que o que eu faço não está atrapalhando a obra de Deus? Fica assim aquela dúvida, né? Mas, de fato, precisamos estar vigilantes, como disse no primeiro tópico, porque pode acontecer de eu estar atrapalhando a obra de Deus, ser um instrumento do inimigo e não perceber. É por isso que precisamos da sobriedade, nos colocar sempre no crivo do Senhor, trabalhar com humildade, trabalhar no sentido de agregar, de ajuntar, não de espalhar. Exato. Tem uma frase da nota que diz assim: sempre há um poder enfeitiçante nas heresias e na imoralidade. A mente fica tão iludida que não consegue raciocinar de forma inteligente. E uma ilusão a conduz cada vez mais para longe da pureza. A pessoa ela tem esse conceito de que está fazendo a coisa certa, né? Dentro dessa questão da presunção. Não, o que eu entendo está certo. E as pessoas ficam tão iludidas com aquela ideia, principalmente com os diversos ventos de doutrina que aparecem, surgem, e que a pessoa acha que é a luz mais brilhante que tem. Foi a iluminada que recebeu aquela revelação especial da parte de Deus, assim, de uma forma que ninguém viu, mas ela consegue ver. Mas ficam enfeitiçados com aquilo que quando vai estudar, quando alguém vai apresentar a explicação sobre aquele ponto, a pessoa não consegue perceber o seu erro, não consegue perceber onde está se equivocando naquilo que entendeu de uma forma errada, naquilo que está fazendo, porque está enfeitiçado. E esse feitiço está exatamente nesse autoconceito, né? Não, eu consegui algo melhor. Eu estou num patamar superior a você. Tudo parte da questão da presunção. E até fica uma pergunta para os nossos ouvintes, os internautas que estão acompanhando esse estudo. O que você tem percebido que tem acontecido na sociedade de forma geral, principalmente no meio religioso, que tem levado muitas pessoas a se afastarem de Deus? Que as pessoas estão como que enfeitiçadas por aquilo. Será que são movimentos de cura que existem? Isso é uma coisa que enfeitiça muitas pessoas. Movimentos de pseudos profetas, né? O que você tem visto? Ou mesmo dentro de um contexto mais próximo, o que você tem visto que tem servido como algo enfeitiçante na vida dessas pessoas e que elas agora se colocam como superioras
detentoras de um conhecimento mais elevado do que aquilo que já temos conhecido através da palavra de Deus. Pergunta B. No que devemos nos concentrar ao enfrentarmos tais perigos? Onde deve estar a nossa mente? No que nós precisamos estar ali atentos? Precisamos estar atentos à justiça de Deus, à lei de Deus, né? Nós não podemos cair no perigo, na tentação de achar que eu fazendo as coisas de forma equivocada, fazendo as coisas erradas, em secreto, que isso ao público me torna justo. Né? Diante do público eu estou tranquilo, mas assim, em secreto eu tenho minhas dificuldades. Na realidade, todas as pessoas têm dificuldades. Cada um tem um ídolozinho, talvez no coração, que precisa vencer. Tem a sua dificuldade diária que precisa ser vencida. Mas eu não posso me colocar como uma pessoa melhor que meu irmão, porque aparentemente, diante dos holofotes, eu sou uma pessoa justa. Né? Eu não posso me colocar nessa condição. E nós precisamos, então, nos concentrar naquilo que é puro, naquilo que é santo, na justiça de Deus, na lei de Deus. Esse é o espelho. Né? Quando eu me coloco em comparação ao meu irmão, para que eu me sinta melhor, nós estamos caindo num perigo, realmente. Isso não é a solução. Mas precisamos ser guiados pelo assim diz o Senhor, pela justiça de Deus. E um outro detalhe também aqui, que eu encontrei, é que tem um outro aspecto também, né, Luzilei? Tem aquele outro aspecto assim, que eu sempre acho que as outras pessoas estão fazendo sempre coisas ruins. Parece assim que eu estou tão acostumado a fazer as coisas em secreto, a fazer as coisas erradas sem ninguém perceber, sem ninguém ver, que eu também acho que todas as pessoas ao meu redor são do mesmo jeito. Então eu já olho para aquela pessoa e falo, olha, essa pessoa está fazendo isso aí e eu tenho certeza, já começam as ruins suspeitas, isso também não traz o agrado de Deus. Tanto a pessoa fazer o que é escondido e colocar num aspecto de autopiedade, de justiça perante os holofotes, e também dessa mesma pessoa começar a julgar, a ter já um preconceito dos atos de outra pessoa também é ruim. E muitas vezes a gente cai nessa tentação, né? De achar, olha, esse irmão, com certeza, se ele está fazendo isso, ele já está fazendo isso também, já está fazendo aquilo outro também. Então, nossa mente, ela tem assim, é infinita. A nossa mente, assim, ela tem uma capacidade muito grande, né, de pensar muitas coisas, de imaginar muitas coisas, né? É interessante isso, porque o julgamento que nós prestamos, e aqui voltando até ao primeiro tópico que falou sobre o julgamento que nós fazemos das outras pessoas, geralmente diz mais de nós mesmos, de quem julga, do que de quem está sendo julgado. Porque nós espelhamos ou nós colocamos, fugiu o termo a ser, mas nós jogamos sobre outra pessoa os nossos próprios defeitos. Então, inclusive em sessões de psicologia, geralmente o psicólogo, ao ouvir o seu paciente, ele deixa o paciente falar. Como é que é fulano? Daí fala. E como que é ciclano? Daí fala. Através destas falas, e as falas trazem julgamento, quando eu vou descrever alguém, vou descrever o meu filho, eu vou falar, meu filho é assim, tal, tal, tal. Existe julgamento na minha fala. E geralmente eu projeto, me lembrei a expressão agora, eu projeto no outro os meus próprios defeitos. As minhas próprias dificuldades. E no caso aqui no contexto espiritual, os meus próprios pecados, né? Então, como disse o irmão Tiago, aquela pessoa que sempre, fulano de tal, pode ter certeza que está fazendo alguma coisa escondida. Aquele outro é assim e tal, ela só está projetando os seus próprios pecados. Se a outra pessoa faz ou não, pode ser que até conhecida, né? Mas ela só está projetando seus próprios pecados. Portanto, se nós agimos dessa forma, saiba que você simplesmente está se denunciando as suas próprias faltas. Mas eu não sou assim. Talvez não nesse ponto, mas em algum outro, e que todos nós possamos buscar a vitória em Cristo, porque precisamos vencer
nossos diversos defeitos de caráter e que possamos fazer isso através da vigilância, né, que é chamada a atenção, a vigilância através da oração, através da submissão à vontade de Deus, através de uma vida de obediência à sua lei e dessa forma, então, caminharmos rumo à vitória, que é o que Jesus deseja para todos nós. Tem um pedacinho da nota aqui que eu achei muito interessante, que diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Agora, essa próxima parte que traz assim muito arrepio, né? Há muitos que têm talentos brilhantes e os dedicam perversamente ao serviço de Satanás. Pessoas assim talentosíssimas que podiam estar empregando tudo o que recebeu do Senhor, devolvendo para a obra dele, mas preferem se colocar nas fileiras do inimigo para enganar o povo, né? Então isso aqui também é uma advertência muito grande. E até isso em conexão com outro pensamento que tu mencionou, de pessoas que às vezes estão participando até mesmo da obra de Deus, ou de uma forma direta ou indireta, mas de uma forma um tanto ativa, que tem o seu talento e tem o seu valor, e que aquele talento ele é útil naquele momento, mas outras coisas que essa pessoa faz acaba não contribuindo, né? Em outros aspectos, ele acaba sendo esse instrumento na mão de Satanás. Às vezes é um músico por excelência, tem o seu valor cantando para animar uma programação, um evento evangelístico e tal, chamando atenção para a mensagem de Deus, cria tudo aquilo, mas nos bastidores é uma pessoa que critica, uma pessoa que se envaidece daquilo, é uma pessoa que está sempre criando situações. Voltando novamente a isso aqui, prestando serviço a Satanás. E aí eu fico pensando, qual o tamanho da sua influência? Qual o tamanho da minha influência? Será que eu influencio para o bem, influencio para o mal? E eu acho que um dos grandes talentos dados por Deus é a influência. Sim. E levar outras pessoas a pecar, levar outras pessoas ao redil do inimigo por minha influência, se Deus não poupou os anjos, com certeza não vai me poupar se eu estou prestando desserviço dessa obra de Deus, né? Me colocando a serviço do inimigo. Exato. Com a minha influência. Muito cuidado, vigilância e oração para que nós não venhamos, através disso, fazer mal à nossa própria alma e tampouco àqueles que estão ao nosso redor.